Olá, começa aqui mais um Fala Real. Eu, Afonso, estarei hoje conversando com uma pessoa muito especial, com conteúdo maravilhoso. Acho que vocês já notaram que estou sem a Renata hoje. Vou dar um pequeno spoiler. A Renata hoje está gravando um quadro que vai estrear na Real Play, que vai mudar a vida de muita gente, de vocês assinantes. Mas antes de eu começar a falar da pessoa que está aqui, que é um grande amigo, que eu gosto muito, curte aí e comece a seguir a Real Play. A pessoa que eu vou conversar hoje aqui, meu amigo Carlos Coelho, é um homem que nasceu aqui no interior de São Paulo, com uma veia empreendedora, já morou nos Estados Unidos, já foi para o Peru estudar e hoje vai contar um pouquinho da vida dele e vai inclusive contar um projeto pessoal que vai enaltecer muito e ajudar muita gente. Prazer em ter você aqui, Carlos. Eu que agradeço aí, primeiramente, a oportunidade de bater esse papo com você, a todas as pessoas que estão nos ouvindo e vendo aí. Acho que é importante passar para o pessoal, né? Trazer um pouquinho da nossa experiência, acho que aprender mais. Acho que além desse bate-papo, a gente vai se divertir aqui, né? É isso aí, a ideia é essa, a proposta é essa. Mas conta um pouco aí, você começou... Cara, é como eu falei, né? Eu sou do interior de São Paulo, uma cidade, acho que as pessoas devem conhecer, chamada Pindamonhangaba. Acho que é muito falado no Raul Gil, né? Sim, é. Acho que Pindamonhangaba, acho que além do Geraldo Alckmin, trouxe a notoriedade através do Raul Gil. E é um nome pitoresco, né? Pindamonhangaba é grande, né? Pinda. O pessoal que nasce em Pindamonhangaba ou é pindense ou é pindamonhangabense. Então, com certeza tem bastante gente assistindo lá da cidade de Pinda, então muita saudade. Então, eu nasci em Pindamonhangaba e fui, na verdade, cheguei em São Paulo com meus 19, 20 anos. E, obviamente, que a minha vida de empreendedor corporativo, como a gente chama, né? De trazer nosso dia a dia na empresa, foi quando eu tive lá dos 18, 19 anos. Naquela época que a gente, sabe, entrar no exército, fazer aquele... Você vai, não vai, fica, não fica. Só da sua vida, né? O menino com 18, 19 tem que ver o que vai fazer da vida dele, né? O que vai fazer, né? Exatamente. E eu lembro que eu batia muito nas portas das empresas, ou, na verdade, no comércio de Pindamonhangaba, e as pessoas falavam assim, cara, você tem experiência? Eu não tinha. Ué, se eu sou novo, não tenho experiência. Eu sou novo. Aí eu ficava pensando, como que eu vou ter experiência se não me dão experiência? Além disso, eu estava naquela época do exército, de se alistar no quartel, então as pessoas não davam também emprego porque eu não tinha experiência, e também porque eu... Se você contratasse alguém, você tinha que pagar a pessoa e ele estava no exército. Mais ou menos isso. Então, assim, loucura. Ficava nessa dúvida, nessa briga internamente, eu com eu mesmo. Tenho certeza que muitos caras aí com 18, 17, 18 anos passam por isso, né? Acho que você também passou, né? Todo ano, eu também passei exatamente isso. No meu caso ainda, eu tinha acabado de entrar na faculdade, então eu tive a opção de ir para a escola do exército, que é CPOR e tal. Sim. Só que no último exame, que eu já tinha pego mesmo, no último exame deu um excesso de contingência, sortearam um mês, e graças a Deus foi o meu, porque eu não queria servir o exército. Você não queria? Aí eu acabei sendo dispensado, que foi ótimo. Mas é um período pro menino que é bem complicado, você não sabe o que fazer. E não, acho que não só pro menino, mas pros pais também. Pra família, né? Pra família como um todo. Porque eu, particularmente, eu tinha aquela agonia que eu queria trabalhar, eu queria me colocar. E na época, minha família não tinha dinheiro o suficiente para me pagar uma faculdade que eu queria. E lá em Pindamonhangaba não tinha, na época, uma faculdade. Então eu tinha que estudar. Tinha que sair da cidade. Tinha que sair da cidade. Eu tinha que ir pra Taubaté, que é uma cidade do lado. Sim. Então eu falei, cara, como que eu vou fazer? Além de não ter dinheiro para pagar uma faculdade, eu tinha que morar em outra lugar. Então assim, eu falei assim, aí já era, não vou mais. E eu precisava arrumar um trabalho para pagar os meus estudos. Foi quando aquele conhecido do conhecido, né, falou que eu tinha uma possibilidade de conversar com uma franqueada de uma escola de idiomas na cidade de Taubaté. Eu falei, caramba, vou para Taubaté. Minha chance. É minha chance. Só que para mim, o primeiro desafio ali foi como eu vou para Taubaté. Porque hoje, se a gente falar Taubaté, que fica 20, 15 minutos de Pindamonhangaba, eu tinha que pegar um ônibus. Só que para ir para Taubaté, eu tinha que pagar o ônibus. Sim. Então assim, falar assim, mas pagar um ônibus? Na época, pagar um ônibus para mim era ida e volta. Foi até que marcaram essa entrevista com essa franqueada. Acho que foi o primeiro contato que eu tive com uma franquia. Não tinha entrevista online, né? Não, imagina. Ali era a sorte de marcar aquela entrevista e numa outra cidade, né? Então acho que o meu primeiro contato com um empresário, com uma franqueada, foi aí nesse meu primeiro emprego, né? O primeiro contato de conversar com uma pessoa, tentar ver a visão do empresário perante a um colaborador, né? E quando eu fui para Taubaté, foi muito interessante, porque
eu marquei uma entrevista com essa, eu lembro, o nome dela era Kátia, ainda Kátia, né? E eu fui fazer essa entrevista com ela. E só que eu cheguei lá, Afonso, e não tinha ninguém. Marcaram, falaram, vem aqui, acho que 3 da tarde. Eu cheguei lá 11 horas da manhã, sentei na recepção daquela escola, fui tentar entender como funcionava, e 3 horas, e meio-dia nada, 2 horas nada, 3 horas nada, 5 horas da tarde, nem chance de ver a dona da escola. E eu tava com dinheiro para voltar. Como que eu ia voltar? Porque não tinha chance, a oportunidade de eu voltar. E sem você falar com ela. E sem falar com ela. E, enfim, cheguei às 7 horas da noite, ela falou comigo, ela chegou às 7 horas da noite. Eu tava lá desde as 11 da manhã. Bom, quando ela chegou, você já conhecia a escola inteira? Não, já conhecia tudo. Até os pais dos alunos que estavam lá, né? Então, assim, ela chegou às 7 horas da noite, conversou, eu expliquei pra ela, e ela virou e falou assim, Carlos, legal, bacana e tal, mas eu vou conversar com a minha irmã, que ela tinha uma sócia. Ela falou assim, vou conversar com a minha irmã e a gente se fala. Aí eu falei, não pode ser isso. É meu primeiro emprego, a minha primeira oportunidade, vai ser agora ou nunca. Foi quando ela falou, volte amanhã. Primeira coisa que veio na minha cabeça, como eu vou pagar a passagem para ir no outro dia? Porque eu só tinha dinheiro para ir, uma vez e voltar. Nem do almoço eu tinha ali. Foi quando a gente começa a entender, fala assim, eu tenho uns parentes aqui em Taubaté. Sabe aquele parente assim que você fala um dia ou outro? Eu falei, eu vou ligar para um deles. Eu durmo aqui, pego ali a boia da casa, né? Já economizo no almoço e falo com a Ser ali no outro dia. Aí liguei, obviamente que me atenderam, eu fui dormir na casa dos meus primos e voltei no outro dia. Porque ela marcou, falou, Carlos, esteja aqui no outro dia, por exemplo, acho que meio-dia, 1 hora da tarde. Carlos chega lá na franquia de novo, 10 da manhã, porque eu tava lá perto, né? Cheguei, meio-dia, nada, 1 hora da tarde, nada, 2 horas da tarde, nada, 3 da tarde, 7 horas da noite, nada. Ela não era uma pessoa de cumprir horários, né? Por isso que eu falei no início aqui. Ali eu já comecei a entender como funciona a cabeça de alguns empresários, né? Ela chegou 8 horas da noite. Eu lembro como fosse hoje. A escola é uma casa, né? Tinha um corredor. E ela entrou pela garagem. Na hora que ela entrou, era umas 7 horas da noite, ela entrou pela garagem num carro, ela tinha uma Fiorino verde. Ela falou, agora vai. E ela chegou, eu lembro como fosse hoje. Ela estava lá na ponta do corredor e eu na outra ponta. Ela colocou a mão assim na cintura e falou assim, pois não. Aquele pois não, Afonso. Quebrou tua perna. Nossa, quebrou. Eu falei, cara, como pois não, meu amigo? Né? E ela, pois não, eu falei assim, Fulana, vim aqui pra gente conversar, falou com a sua irmã. Aí ela sentou e eu já sabendo do não interesse explícito ali na cara dela, né? Eu falei, essa era uma japonesa. Essa japonesa não vai me dar o pano. Eu não vou sair daqui enquanto estiver empregado. Ela sentou no sofazinho daquela escola. Ela virou e falou assim, olha, Carlos, conversei com a minha irmã. Infelizmente, a gente não tem condições de te contratar. Aí eu virei e falei pra ela assim, então, na verdade, eu quero trabalhar aqui, eu vou trabalhar aqui. Você não precisa me pagar nada. Me dá um curso de idiomas, de inglês. Você trocou? Eu troquei. Porque assim, ela não vai ter como falar não, porque ela não vai ter custo comigo. Claro. E ali eu falei assim, eu vou trabalhar nessa franquia. E foi onde comecei a minha jornada empreendedora corporativa, com franchise, ali naquela escola. E ali eu fiquei durante 2 anos, desde fazendo um cafezinho. Quando eu vi, eu estava dando aula demonstrativa de inglês, falando com o pai, enfim. Comecei a minha história no mundo da franquia ali. Eu acho que assim, a grande lição, né, para vocês que estão aqui nos assistindo, você não aceitou não. Eu falo muito isso com as pessoas que trabalham na área comercial e que querem empreender. O não é inevitável. Você vai receber em algum momento. Sim, Agora, você trabalhou muito bem esse não, porque você trocou por um curso de inglês, você não falava inglês ainda. Sim. E onde você se aperfeiçoou, foi, puta dica. Eu acho que mais do inglês, você falou uma coisa legal, o não todo mundo tem. Todo mundo tem. Eu acho que o que me motivou mais ali, Afonso, eu acho que isso é tão importante, não só para quem trabalha nas empresas, mas para quem está pensando em abrir uma empresa. Ter a sua empresa. Ter a sua empresa, né? Eu acho que você tem que ter muito claro na sua cabeça o que você quer. E isso é muito claro para mim desde o início da minha carreira. Eu sei aonde eu estou, eu sei aonde eu quero chegar. O como eu vou fazer, aí depende de mim. Não pode depender do outro. Aí faz parte do percurso. Isso aí. E a gente precisa entender o movimento, né? No mercado, com a empresa, com o colaborador, na família, com amigos, a sua vida como um todo. E lá atrás, quando eu falei assim, não, ela não vai me falar não, e eu vou trabalhar aqui, porque aqui é a oportunidade que eu tenho para crescer, eu falei, eu montei uma estratégia nesse momento. Então eu não posso chegar, estou abrindo uma empresa ou estou montando um projeto, eu não posso criar apenas uma saída. Eu preciso ter um plano A, um plano B, um plano C.
Né? Até porque nós que estamos empreendendo em algum momento da vida, você não sabe quais serão as adversidades que vão aparecer. De forma alguma. A gente nunca, de repente você toma um susto positivo, mas invariavelmente você terá algum susto negativo. Sim, e a gente precisa estar preparado, né? Faz parte do jogo. Sim. E o não desistir, eu acho que é um pilar importantíssimo. E foi o que você fez, né? Sim. Você pegou aquele limão e fez uma bela limonada. Oxe! E com a sobra ainda temperei o salada. É isso aí, né? pô, maravilhoso. Cara, e é muito legal porque quando eu falo dessa história, vem essa memória afetiva, na verdade, né? Essa nostalgia de lá de trás. Estou falando isso de 20 anos atrás. Uhum. Né? Na época que eu tinha um agravante que nas escolas de idiomas, na época, não trabalhava-se homem. Era só mulheres que trabalhavam. Basicamente mulheres. Basicamente mulheres. Então eu fui pior, eu fui para tentar um emprego num lugar que não existia homem. E assim, eu ia ser um recepcionista, sabe? Na época, isso há 20 anos atrás. Sim. E isso foi muito bacana que me abriu portas, porque quando eu comecei ali naquela franquia, eu comecei a falar assim, o que eu quero ali? Eu nem sabia o que eu queria trabalhar, o que eu ia fazer naquela franquia. Não dá pra saber com 18 anos. Não dá. Eu sabia que eu queria estar ali, de alguma forma, falando que eu estou trabalhando. Isso é legal, porque com aquela grana, eu ia montar outras coisas. Eu ia estudar, eu ia poder falar para as pessoas que eu tinha uma experiência, porque o quanto eu ouvi, você não tem experiência. Gigantesco. Então foi uma forma, uma estratégia que eu tive. E aí eu trabalhei 2 anos ali naquela franquia, no interior, e foi quando eu tive um convite do Carlos Wizard Martins, que na época era dono da Wizard, do grupo Wizard Brasil, me convidando para coordenar, isso com 22 anos, 21 anos, coordenar 3 escolas próprias dele aqui em São Paulo. Mas aqui já na capital? Na capital, e eu morava no interior. Na hora que eu recebi esse convite, eu falei, cara, com 20 e poucos anos. Maravilhoso. Presente. Não, era um presente, mas eu fiquei... Cara, era muito engraçado, porque como o cara do interior ia pra capital, sem grana, eu não ia morar aqui, cara. Eu tinha uma tia minha que morava em Suzano, que é próxima a São Paulo, mas não é em São Paulo. E as escolas que eu ia trabalhar ficava no Ibirapuera, Vila Nova Conceição e Faria Lima. Lá na região nobre. E longe de Suzano, que era a única opção que eu tinha pra morar, entendeu? Suzano não era perto, não. Não é, velho, né? Então, assim, é praticamente 2h30 de trem, ônibus, carro, enfim, de tudo um pouco pra chegar. Quase Taubaté aqui. Praticamente Taubaté aqui, né? E aí eu falei, não, eu vou. E foi quando eu falei assim, cara, mas eu vou, mas eu preciso estudar. Eu falei, eu preciso estudar, mas na faculdade, que na época era muito caro as faculdades, dificilmente você conseguia entrar e tal. E eu falei assim, cara, mas eu preciso estudar, eu preciso ter uma profissão. Eu falei, o que eu vou fazer? Tu acredita que eu fui fazer curso de comissário de bordo? Olha. Cara, eu fui fazer um curso de comissário de bordo aqui perto do aeroporto de Congonhas. Eu vim para São Paulo, comecei a trabalhar nessas escolas. Você foi? Eu fui. Você aceitou o emprego? Eu aceitei o emprego. Eu vim pra cá, na cara da coragem. E fui, conversei com a minha tia, falei, tia, posso morar aí e tal. Cara, fui na cara da coragem. Fui morar em Suzano e trabalhar aqui na Faria Lima, Ibirapuera, nessa região. E eu estudava curso de comissário de bordo aos sábados, das 9 da manhã até as 6 da tarde. Cara, aqui em Congonhas, aqui em São Paulo. E foi muito legal porque eu precisava trabalhar, precisava criar uma experiência, ganhar dinheiro, mas eu precisava ter uma formação. Eu não tinha dinheiro para uma faculdade, que era cara, mas eu tinha dinheiro para um monte. Isso que é interessante, quando a gente fala, mas eu não tenho grana, a gente precisa achar algumas opções. Não necessariamente você precisa fazer um doutorado, um mestrado, você para os Estados Unidos fazer um curso. Você pode fazer curso na internet hoje. Não, mas aí é mais um ponto. Tem a ver com planejamento? Total. Eu acho que além do planejamento, Afonso, tem muito a ver com o sentido que aquilo tem para você. Tá. Isso é importante. A gente precisa entender que os nossos passos que nós estamos dando faz sentido pra gente. Não precisa... Tem um porquê. Tem um porquê. Né? Às vezes as pessoas falam, meu propósito. O propósito é o meio, é a jornada. Sim. Não é o fim. Sim. E tem que fazer muito sentido. Então, estar em São Paulo, na capital, trabalhar aqui, fazer um curso de comissário, enfim, não era o curso de comissário, que hoje eu entendo não era o curso de comissário, mas era uma formação que eu estava buscando. Sim. Por acaso foi um curso de comissário. É o sentido. E é a certeza que a gente tem aonde a gente quer chegar. Tá. Isso é muito, pelo menos para mim é muito forte. Não, eu acho que isso é uma dica, é um caminho, né? Sim. Você criou uma rota e perseguiu com 22 anos. 22 anos. Em São Paulo. E você chegou a trabalhar de comissário, não? Tu acredita, cara? Que foi muito engraçado porque o curso durava acho que 1 ano.
eu fiz curso, total. Chegou no momento, no final do curso, você tem que fazer tipo uma prova na selva, no mar. Caso com um acidente, alguma coisa assim. Tem uma prova, a prova prática, né? E aí eu falei assim, cara, ficar no mar, cara, sobrevivência. Eu falei, opa, isso não é pra mim. Aí eu saí. Faltava 2 meses pra terminar o curso e eu não fiz. Eu te perguntei porque eu já conversei com algumas pessoas, conhecidos e tal, que falaram que sempre sonharam em trabalhar como comissários, fizeram o curso e tal, mas nenhum deles foi. Talvez seja a prova. Não, eu nunca sonhei em ser comissário. Eu queria... Não, você arrumou um motivo. Um motivo. Mas quando chegou, eu fiz o curso todinho de comissário. Na hora que falou assim, você vai agora fazer a prática na selva. Comer o pão que o diabo amassou. Não quero isso pra mim. Acho que o meu objetivo foi alcançado, ter uma formação. Não me formei, mas com certeza o curso de comissário me trouxe muitos insights hoje na vida, né? Então, da comunicação, de como você se comportar. Porque o comissário, na verdade, ele tem a função de servir o próximo, né? Sim. E hoje eu faço isso na minha profissão. Você também faz isso. As pessoas que estão nos assistindo fazem isso no sentido de servir o próximo através do seu trabalho, através da sua empresa, através do seu produto. E o curso de comissário, eu falo que o que a gente faz, a gente tem que ter um propósito, um objetivo. Alguma coisa que a gente está fazendo hoje vai nos ajudar a trilhar o nosso caminho, de alguma forma. Hoje, por exemplo, nesse podcast aqui, com certeza, está agregando muito na minha vida. Claro, então isso faz sentido. E para nós também, e para nossa audiência também. Agora me conta, você veio para cá, para São Paulo, foi gerenciar essas unidades próprias. Essas escolas. E como é que foi para você, com 22 anos, já pegar isso e você... Eu imagino, como você trabalha muito bem planejamento, qual que era o teu próximo passo? Como é que você enxergava isso? Cara, tem uma coisa na minha mente, Afonso, que é claro para mim desde criança. Eu sempre tive uma certeza que eu preciso, ou melhor, eu vou estar impactando o maior número de pessoas na minha vida, de alguma forma. Eu acho que Deus é tão bom que falou assim, cara, tu quer isso mesmo? Então eu vou te contar. E nada foi programado, ele foi planejado. Tá? É assim, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Tipo, igual o comissário. Exatamente. Eu fui lá, fiz um curso de comissário, mas não necessariamente hoje eu sou um comissário. Mas tudo que eu faço na vida hoje eu percebo que tem muito sentido com as coisas. Desde quando eu insisti, persisti em fazer entrevista lá em Taubaté, meu primeiro emprego, hoje eu falo assim, caraca, meu, hoje eu entendo por que foi isso. Hoje eu entendo quando eu falo com alguns empresários que tem um comportamento desse empresário de Taubaté, eu falo, porra, eu vou te falar, depois de muitos anos, Afonso, depois que eu vim para São Paulo, olha como a vida é. Eu estava fazendo um processo seletivo e aí a secretária me trouxe lá os currículos, você vai fazer entrevista. Quando eu olho, sabe quem estava lá no currículo? Para fazer entrevista comigo? A empresária do Taubaté. Não. Tu acredita? O mundo é redondo e pequenininho. Cara, na hora que eu vi lá o nome dela, eu falei, caraca. Mas por algum motivo ela não foi. Tá. Porque seria uma oportunidade de conversar com ela. Claro, mas você iria atendê-la, imagino, com todo o coração aberto. Sim. E uma oportunidade até de ver o que tem acontecido e ajudá-la. Sim. E aí, vindo para São Paulo, obviamente que as portas se abrem, a gente vai conhecendo pessoas. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar na matriz dessa franqueadora, trabalhando como consultor de negócio, consultor de expansão, abrindo vários negócios no Brasil e fora do país também, tendo contato de pessoas que buscam abrir uma empresa. Então, desde a abertura de um negócio até a consultoria de negócio, de como operacionalizar um negócio, e eu fui como um consultor. Então, eu tive uma trajetória do começo ao fim da abertura de um negócio, nessas franqueadoras. Aí, depois que eu saí viajando no Brasil todo, eu abri 4 franquias na cidade de Curitiba, junto com a minha tia. No mesmo segmento? No mesmo segmento. Escola de inglês. Escola de inglés. E eu fui para Curitiba junto com essa minha tia, que eu morei aqui, que a gente chama de tia-mãe, né? E a gente foi para Curitiba abrir essas... Na verdade, foi uma escola, quando a gente viu, a gente estava com 6 escolas, sendo uma das maiores escolas... E virou franquia? Era franquia, né? Era da Wizard na vocês compraram, na verdade, sim, a franquia. Como eu tava trabalhando na época, minha tia visionária falou, não, esse moleque aí vai me ajudar. Vai longe, vamos abrir uma franquia ali para ele. E ela abriu, a gente foi para Curitiba, foi muito engraçado porque a gente não conhecia nada de Curitiba. E é um mundo muito diferente. E Curitiba é uma sociedade um pouco fechada, né? Sim. Como que eu falo? Curitiba ela é uma capital. Eu amo Curitiba, tenho grandes amigos em Curitiba. Eu acho que é uma cidade foi considerada agora uma das
cidades mais inteligentes do Brasil. E, cara, é muito legal. Inclusive, eu conheci o prefeito, o vice-prefeito, num evento semana retrasada lá em Curitiba, e a gente pode ver nos olhos do paranaense o orgulho que eles têm da cidade, sabe? Isso é muito legal. E sempre foi uma praça de teste, né? Porque Sim. Ela retrata muito bem o povo brasileiro ali. Curitiba é um lugar interessantíssimo de conhecer. Tem um lado bom e um lado ruim nisso aí, porque pra gente que vai abrir, quando você tá em Curitiba ou no Paraná ali, ou qualquer outra cidade que você vai abrir um negócio, se você não é da cidade, você tem que ter muita certeza que você está fazendo. Então, muita gente que está nos vendo aí, ouvindo aí, está pensando em abrir um negócio. Às vezes, abrir um negócio na sua cidade, no seu bairro, é uma coisa. Mas você abrir um negócio num outro estado, numa outra cidade que você mal conhece, e aí precisa de muito estudo. Porque o Brasil é tão grande que cada lugar tem uma cultura. Cada lugar tem um modo operante de trabalhar. Sim. Isso é uma coisa que a pessoa tem que pensar muito. Muito. Principalmente se ele sai de São Paulo. Porque São Paulo é outro mundo, né? São Paulo, Rio de Janeiro é outro mundo. E Curitiba, como você falou, é uma cidade teste. Então eu tinha esse desafio lá atrás. Como que eu vou abrir uma franquia de escola de inglês numa cidade, num lugar diferente, que eu não conheço pessoas? Mas a gente foi, na cara da coragem, da mesma forma que eu fui para Taubaté fazer uma empresa. Então você vê que as coisas vão se linkando. Só mudou o tamanho do negócio. E no final a gente teve lá 6 escolas em Curitiba. Foi uma das maiores escolas de idiomas que a Wizard tinha no Paraná, eram nossas. Foi desafiador, obviamente, como qualquer negócio quando você abre. Eu acho que mais do que você pensar o resultado que você quer, isso acho que é uma coisa que eu levo para mim e eu falo muito das pessoas que estão abrindo empresas, falam comigo, né? Acho que a gente fica muito preocupado com o resultado fim. Eu preciso faturar 100 mil, 1 milhão, eu preciso, no caso de escolas de idiomas, eu preciso ter 300 alunos na minha escola. Mas isso é o de menos, cara. A gente não tem que focar nisso. Obviamente que o faturamento é importante, mas isso é o de menos. Acho que a gente precisa focar muito mais no como chegar ali. Porque se você ficar focando só na meta, por isso que a gente fala muito sobre superação, né? E é mais do que você chegar, cara, eu quero ter 100 mil de faturamento. Mas como eu vou chegar a 100 mil? Quem eu preciso estar ali? Né? O 100 mil, o faturamento não é consequência? Ele é consequência. Mas quando às vezes, porque assim... que é normal, a pessoa normal. Coloca uma meta, vai naquilo, mas tem muitos passos antes, né? Muito, mas muito. E acho que um dos grandes erros, pelo menos pela experiência que eu tenho com alguns empresários que eu abro empresa durante esse mundo de franquias, é aquela coisa assim, eu quero faturar 100 mil, por exemplo. Eu quero faturar 100 mil. Aí o segundo ponto dele eu quero montar minha empresa. Ele está muito mais preocupado com a cadeira que ele vai sentar. Porque ele está preocupado em mostrar para o amigo, para o parente, para a mãe, para a sogra, para o sogro, que ele tem uma sala, sabe? A sala, o faturamento, e é muito mais do que isso. Né? E acho que quando a gente abre o negócio, a gente precisa saber o sentido, como eu estava falando, qual é o sentido daquilo. Mas não é só o sentido para mim, é o sentido para o outro. Quem vai utilizar o teu serviço ou o teu produto, você tem que pensar nisso, né? As pessoas falam assim, porque o ativo mais importante de uma empresa são as pessoas. Eu falo que não são as pessoas. Como assim, Carlos? O ativo mais importante não são as pessoas, mas sim as pessoas certas. As pessoas certas é o ativo mais importante. Porque às vezes, e é um dos grandes erros também de alguns empresários, é fazer aquela coisa na correria. Vou contratar. Chega aí, contrata. A gente precisa se doar no momento de contratação, porque aquele cara que tá ali te ajudando, ele te representa. Se ele não vê sentido no seu negócio, se ele não vê sentido no seu produto, esqueça, ele não vai prosperar. E você acha que isso é um problema que a gente enfrenta hoje em 2023, né? Quase 2024, por conta de cultura? Porque eu sinto muitos empresários que eu converso, que eles falam, nossa, como tá difícil contratar gente boa. Assim, não é que é difícil contratar gente boa. As pessoas têm preguiça de capacitar as pessoas. Não vem gente boa, pronto. Não existe. Tem que preparar. A gente tem que preparar. O erro maior é assim, as pessoas acharem que vai encontrar um vendedor bom. Cara, se o cara é bom, ele já está empregado. Exatamente. Agora, é mais fácil eu contratar um cara que é bom. Eu ganho tempo. Mas isso não é o grande pulo do gato. O pulo do gato é você formar essas pessoas. Só que para isso você precisa ter tempo. Vontade. E vontade. Né? E você precisa fazer um processo seletivo legal. Mas eu quero contratar o melhor. Eu quero ser a melhor empresa. Nenhuma empresa nasce na melhor. Tem como. E como que você vai achar uma pessoa? Então você tem que ter é um processo, é uma jornada, cara.
Então, a gente precisa estar atento a isso. O empresário, na verdade, ele tem que apostar no ser humano. Sim. E Sim. o que você falou, capacitá-lo é fundamental. Sim. Antigamente as empresas tinham muito cuidado com isso, imagino que as grandes ainda. Eu mesmo, quando me iniciei minha carreira, eu fiquei quase um ano num processo de trainee. Sim. Eu comecei na Editora Abril, que era uma casa fantástica, e você só ia trabalhar de fato mesmo depois de um preparo gigantesco. Sim. Então, eles preparavam 20 pessoas, as 20 pessoas eram utilizadas. Olha que legal. Era muito bacana. E eu acho que vai ao encontro do que você falou. Você falou uma coisa que é muito importante, que eu tive essa experiência nos Estados Unidos. Quando eu fui morar nos Estados Unidos, numa época que eu trabalhava tanto com franchise, eu quero assumir. Eu vou para os Estados Unidos, vou ficar um tempo fora. Cara, não adianta. Quando tá na veia da gente... Você foi lá trabalhar com franchise. Eu fui trabalhar com franchise nos Estados Unidos. Eu fui trabalhar num chamado Nathan Famous, que é uma das maiores redes de franquias que tem nos Estados Unidos. E eu fui trabalhar lá. Enfim, aí eu cheguei, antes de trabalhar, eu lembro que tinha uns CDs que eles colocavam. Cara, era uma pilha de CD. Me colocaram numa salinha pequenininha. Você vai ficar aqui. E você vai escutar todos os CDs. É o seu treinamento. Aí, como qualquer brasileiro, molecão, queria pular, né? Lógico, pular ali. Aí, na hora que eu comecei a pular, o que aconteceu? Não tinha como, eu tinha que assistir. Você perdia alguma coisa, Eu perdi, e na verdade você não tinha como pular aí, porque acabava o CD, aquele DVDzinho na época, tinha as provinhas. Então não tinha como pular, eu tinha que responder. Você tinha quantos anos na época? Cara, eu tinha acho que uns 26, 25. Você foi pra que cidade, você lembra? Chamada Delaware, que é perto da Filadélfia, chamado Newark, uma cidadezinha. Então, E é outra experiência interessante. cara, eu falo assim que se todo mundo pudesse ter essa experiência, eu acho que não é apenas ir para os Estados Unidos, mas sair um pouco da sua zona de conforto. Sim. Como eu saí de Pindamonhangaba, fui para Taubaté, fui para São Paulo, de São Paulo fui para Curitiba. De Curitiba, eu falei, cara, eu preciso conhecer. Eu acho que o empresário hoje, ele precisa ser curioso, cara. Ele precisa acordar curioso, dormir curioso. Obviamente dando um limite. Claro. Né? E a curiosidade nos faz avançar, a evoluir, a sair da nossa zona de conforto. E quando eu fui para os Estados Unidos, foi muito legal porque eu queria sair dessa minha zona de conforto. Eu quero conhecer o mundo. Então, desde a experiência do treinamento, de conhecer pessoas novas, tive a oportunidade de conhecer pessoas de outros lugares do mundo, da Tailândia, do Peru, do México. Uma troca de cultura gigante. Cara, foi muito massa, foi muito legal, porque eu morava numa casa nos Estados Unidos e no inverno neva muito lá, né? E eu lembro que chegaram os tailandeses, parecia o Big Brother, sabe? Cada semana chegava estudantes. Eu lembro que eles entravam na casa, tinha uns 10 tailandeses, assim. Eles colocaram o sapato deles, assim, na porta. Foi a primeira vez. Assim, você viu isso? Cara, na escadinha. Só que eles colocaram em cada degrau o sapatinho. E na hora que eles estavam chegando com a mala, eles fizeram uma filinha pra passar a mala. Eu falei, caraca, que organização. Eles nem se conheciam, porque eram estudantes de vários lugares da Tailândia. E era muito massa porque com o nosso convívio, e não tinha TV, não tinha nada, né, lá no apartamento. Porque a gente alugou uma casa, era só pra ficar lá, estudar e trabalhar. Entendendo? E a gente não comprou televisão, não comprou nada. Então, imagina, por isso que era um Big Brother. Sim. Não tinha nada, nem celular. Era obrigado a conviver. Era obrigado a conviver. Eu lembro que a gente tinha um calendário que a gente fazia uns xizinhos assim, os dias que a gente estava indo embora. Era muito legal. E os tailandeses, alguns dos tailandeses não falavam inglês. Cara, mas ali eu percebi uma coisa muito legal. Como é importante a gente perceber essa percepção do sentido para as pessoas. Eles comemoravam olhando para você. Eu não vi um tailandês triste. Mas eles comemoravam, tipo, nas despedidas, eles colocavam, tipo, camiseta do Brasil. Eles não falavam inglês, quer dizer, eu não falava tailandês, eles não falavam português e muito menos inglês. E eles se comunicavam com um olhar. Cara, foi uma coisa que até me arrepia. Que era uma coisa muito legal, que a gente olhava no olho desses tailandeses, desses caras, das meninas que estavam lá, desses estudantes, e eles viam a torcida, sabe, pelo olhar. Que assim, como você se comunica, né? Às vezes fala só pelo idioma. Cada um fala uma língua, né? Fala uma língua. Mas a gente percebia a comunicação através do olhar, do comportamento, do jeito. Era muito legal. E tinha os peruanos também lá. O peruano é muito mais próximo do brasileiro, né? Tá aqui do lado. Já tá ali. Mas era muito engraçado também. Então tinha uma troca, era uma energia muito bacana ali. Todo mundo
Mas vocês trabalhavam juntos, estudavam juntos? Não. Estudava e trabalhavam juntos. Tá. Né? Então a gente morava todo mundo junto. Era um casarão que tinha lá nos Estados Unidos. Moravam, acho que 10 pessoas dentro de um condomínio. Era muito legal, muito massa. Tipo, a troca de experiência, de cultura. E eu lembro que nessa época eu ganhava o paycheck lá, o dinheiro. E nevava muito a época que eu tava quase vindo embora. Eu fiquei quase um ano lá. Né? E aí eu tinha vontade de conhecer a Disney. Acho que o primeiro trauma que eu tive de Disney foi isso. Porque eu tinha dinheiro, eu nunca tive tanto dinheiro, porque eu ganhava os dólares. E não gastava. Não gastava. Né? Eu não podia nem ir pro shopping. Pra você ter uma ideia, eu não podia nem ir pro shopping porque nevava. E aí eu fui guardando dinheiro, eu falei, vou pra Disney. Só que o pessoal foi embora, foi para os seus países. E eu falei, porra, eu não vou pra Disney. Por que eu não vou pra Disney? Olha a minha cabeça. Eu não queria ir pra Disney porque eu não sabia. Falei, pô, quem vai tirar minha foto? Ir sozinho? Aí eu pensei, os brinquedos. Você tem de duplinha, né? Aí eu falei, cara, eu vou sozinho. Quem vai tirar foto comigo? Eu pedi pra fazer uma selfie. Na época não tinha nem selfie disso. Isso lá naquela época. Então foi muito engraçado, porque eu saí dos Estados Unidos, voltei pro Brasil e eu tomei uma decisão. Eu falei, cara, eu tenho duas opções. O dinheiro que eu ia pra Disney, que eu tinha juntado, ou eu vou pra Tailândia, ou eu vou pro Peru. Você conheceu as pessoas, eu conheci né? as pessoas. Olha a questão do network, né? Exatamente. A questão do network. Então ali eu falei, eu vou pro Peru, eu vou pra Tailândia. Aí o pessoal queria que eu fosse pra Tailândia, e, na época, só que, cara, Tailândia, não conheço. Do outro lado do mundo, né? A língua mais difícil. A língua mais difícil, né? Eu falei, não, eu vou pro Peru. E aí eu fui pro Peru, fui morar 6 meses no Peru. Né? Só que o pessoal, sempre quando eu falo que eu morei no Peru, as pessoas, como que é Lima, como que é Cusco? Cara, eu não conheço Cusco. Você morou no interior? Eu fui morar no interior do interior. Legal. Fui morar numa cidade chamada Chiclayo e Trujillo, que é assim, de Lima, 8 horas de ônibus. Uau! Era longe. Era longe. Então eu fui, era uma cidade praiana e tal, e foi uma oportunidade que eu tive de conhecer, e olha, voltando à questão do destino, cara. Eu participei de várias inaugurações de escolas públicas, de bibliotecas em comunidades no Peru. E é aquela coisa, da mesma que eu falei pra você da Tailândia, do tailandês, o peruano ele tem essa questão do acolhimento, né? E eu estar lá no Peru me proporcionou conhecer cultura diferente, hábitos diferentes e também conhecer que não existe só os Estados Unidos, sabe? Aquela coisa do primeiro mundo, aquele sonho. E o Peru também, como existe em outros países. Claro. Então esse intercâmbio cultural para mim foi muito importante e hoje eu trago para minha vida, sabe? E eu falo que se todo mundo tivesse a oportunidade, não de apenas para os Estados Unidos ou para o Peru, mas conhecer outras pessoas, o network. Você acha que isso ajudou na formação do homem que você virou? Com certeza, eu não tenho dúvida disso. Porque o empreendedor, o empresário, o executivo bem-sucedido, eu acho, na minha opinião, que é consequência de um homem bem resolvido e bem preparado. Sim. E você buscou isso muito rápido, muito cedo, na verdade. Sim. E essa opção de ir pro Peru eu acho bem interessante, porque pouca gente que eu conheço, é o que você falou, Peru, Machu Picchu, Cusco, que tem a balada lá, e Lima. Sim. A gastronomia deles, para quem não conhece, é maravilhosa, né? Sim. As pessoas conhecem pouco o Peru, porque não é um destino comum. Eu acho que é isso que é o grande ganho, é você sair fora do comum. Isso. Porque eu podia ir para Tailândia, eu podia ficar mais para os Estados Unidos, eu podia ir para Disney, por exemplo. E eu preferi ir para o Peru, mas para o interior. Então quando eu falo que eu vou para o Peru, você não conheço o Peru, você vai voltar a conhecer Cusco, eu não conheço. Mas é enriquecedor para a gente, sabe? E isso não falo só, até quando você está abrindo uma empresa, você conhecer o seu bairro, conhecer as pessoas que estão ali naquela região, fazer network, às vezes as oportunidades estão disfarçadas nesses momentos, sabe? Em networking, você buscar oportunidades aonde as pessoas não estão vendo. Às vezes, aqui a gente conversando, vai criar vários insights. Então, as pessoas que estão nos assistindo aí, por exemplo, eu quero abrir um negócio. Porque às vezes eu quero abrir um negócio é muito raso. Será que você quer abrir um negócio mesmo? De fato. De fato. Né? Eu adoro chocolate, vou abrir uma loja de chocolate para vender. Não necessariamente porque você gosta, você tem que abrir. Né? Eu falo muito sobre o empreendedor corporativo, que você tem que ser um empreendedor, não necessariamente você tem que ser um empreendedor abrindo um negócio. Você pode ser um empreendedor na empresa que você trabalha. Trabalhando para outro. Para outro, e está tudo bem. Às vezes as pessoas têm eu vou abrir uma empresa e vou ficar tranquilo. Mentira! Essa é a primeira mentira que tem. Quando você vai abrir uma empresa, você vai trabalhar mais ainda. E você ser um executivo te faz de empreendedor.
E você de fato se destaca. Cada vez mais isso é muito latente, né? Diferente dos anos atrás que a gente trabalhou, os meus pais trabalharam. Hoje o perfil do gestor, quando eu falo gestor, não é apenas o dono da empresa, mas as pessoas que trabalham ali. Sim. A gente precisa criar esse perfil nas pessoas que trabalham com a gente. E isso é uma das coisas que eu bato muito no meu time. As pessoas falam assim, Carlos, as pessoas têm uma admiração muito grande por você. Eu acredito, sim, mas o que eu mais acredito é você dar a liberdade para as pessoas poderem fazer o que elas querem dentro do sentido singular delas. Obviamente que essa singularidade ela tem que estar muito casada com a conexão da empresa, do gestor. Mas é tirar o melhor dela e respeitar o limite dela. Respeitar o limite. Porque o pior que eu acho que é o mais importante. Mas para isso, como eu falei, você precisa capacitar, você precisa ter tempo. Sabe? Não é você jogar uma pessoa ali no seu negócio e falar, venda, sua meta é tal. Não adianta. Aí tem que fazer muito sentido para ela. Se não fizer sentido, cara, você pode dar um carro para ela. Ela não vai bater aquela meta dela. Isso é fato. Eu já tive experiência com... E olha que hoje, graças a Deus, eu tenho experiência de conduzir várias polos, unidades de negócio no Brasil inteiro. E como você falou no início da nossa conversa, existe a particularidade cultural da região e que, consequentemente, impacta no perfil do empreendedor. O Brasil são vários países. Sim. Eu trabalhei em alguns estados e cada lugar é de um jeito. Falando um pouco do que você comentou agora, assim. Carlos, conta pra nós. Eu sei que você hoje está à frente de 1.800 polos. Isso. Não é isso? Isso aí. No ramo da educação. Uhum. Brasil todo. E Japão. E Japão, é verdade. Japão. Como é que é? A vida te preparou e você se preparou. Sim. Mas como é que é lidar com 1.800 problemas diferentes e coisas diferentes, momentos diferentes e pessoas diferentes? Pra mim é muito estimulante, cara. Eu gosto, é um oxigênio que eu tenho. É que eu falei, faz sentido pra mim. Tá. Obviamente que trabalhar hoje, depois que eu passei pela essa jornada do franchise no Brasil, fora do país, eu fui convidado por uma das maiores empresas de educação de ensino superior do país a trabalhar e fazer essa gestão. Eu lembro que isso, há 7 anos atrás eu comecei nessa universidade e me convidaram. A primeira vez que eu saía Aqui você pode falar o nome se quiser, tá? Aí eu estava numa startup e aí eu fui durante 10 anos, né? Formar franquias, enfim. E aí me convidaram para fazer parte da Cruzeiro do Sul Educacional, que é um dos maiores grupos de educação de ensino superior do país. Claro, Carlos, vem para cá, eu te conheço, enfim, questão do network. E aí foi muito engraçado que eu falei, cara, será que eu vou? Olha outro insight, né? Eu estava 10 anos numa franquia, uma franqueadora, 10 anos. E eu falei assim, ou eu vou sair de onde eu estou. Completamente zona de conforto total. Eu falei assim, eu vou ficar ali, cara, já conheço o dono, já conheço tudo, já toco isso aqui nas costas, para ir para uma faculdade de ensino à distância, EAD, que eu não tenho experiência, fazer a gestão o polo, só para o pessoal entender, o polo de ensino à distância como se fosse franquias. Tá? São representantes da certificadora da marca. Tinha 140 na época. As pessoas são donas do negócio dela? São donos do próprio negócio. Tá. Então, é uma franquia, semelhante à franquia. Tem a franqueadora, que é a matriz, que é a instituição de ensino, e tem os representantes no Brasil todo, que são as franquias. A gente chama de polos. E aí eu falei, cara, vou ou não vou. E aí um grande amigo meu, o Ale Prats, inclusive é um palestrante aí no Brasil, super bem reconhecido, eu liguei para ele e falei, ele é coach dele. Falei, cara, eu tô com uma dúvida. Fico ou não fico? Ou eu sou um empreendedor, eu vou ser fico onde eu tô, eu arrisco. E é ali que ele falou pra mim pela primeira vez. Eu falei assim, cara, o que faz sentido? O que você quer pra você? E na época, hoje eu tô com 43 anos, hoje eu tô com 7, uns 30 e poucos anos, eu falei, cara, ou eu vou agora, ou eu não vou. Perdi o bonde. Aí entra a questão da oportunidade, disfarçada. Ela passa. Então por isso que a gente precisa ficar muito esperto com as coisas, né? E aí eu falei, não vou. Eu vou sair da zona de conforto. Eu saí lá de Pindamonhangaba para Taubaté, fui para os Estados Unidos, fui para Curitiba. Cara, o que mais? Eu vou ficar 10 anos nisso? Né? E aí eu aceitei. Eu fui falar com o CEO na época, com o vice-presidente. E a D era uma coisa relativamente nova. Ainda é nova, né? Ainda é nova. Existe uma evolução, um crescimento muito grande no mercado. Hoje, mais de 50% dos alunos do ensino superior privado do país é de ensino à distância. Mas é uma oportunidade de estudar, né? É maravilhoso. Para poder estudar em qualquer lugar do
Brasil, Sim. do mundo. Eu acho que mais do que isso, olhando para o lado mais empreendedor, sabe, cara? Hoje a Cruzeiro do Sul virtual, nós temos quase 2.000 polos no Brasil e eu conheço cada um deles que foram lá para abrir o seu negócio, conversei com eles, então eu sou muito próximo deles. E quando respondendo a sua pergunta, dessa diversidade que tem, uma das coisas que eu falo muito é quando uma pessoa pensa em abrir um negócio, ela não acorda assim, que vontade de abrir um negócio, vou abrir, tipo academia, sabe? Você vem maturando, você vem tentando entender. Você vai recebendo sinais. Vai recebendo. E ali, cara, são quase 2.000 CNPJs, mas que atrás daquele CNPJ tem um CPF. E aí eu faço a questão, uma coisa que eu aprendi nos Estados Unidos, foi quando você abre uma franquia nos Estados Unidos, você faz um DRE da sua empresa, mas você faz um DRE da sua vida pessoal também. Porque o seu caboclo não pensa nisso aqui, meu amigo, esquece. Aqui não vai. Aqui não vai. Aqui não vai. E no Brasil é muito difícil ter isso. E eu comecei a aplicar isso na questão dos polos da Cruzeiro do Sul. É sentar com um cara que quer abrir um polo, mas por que você quer abrir um polo? Como que é a sua vida? Porque às vezes o cara deixa de um trabalho que ganha seu 5, 10, 15 mil reais para abrir um negócio, só que ele esquece que ele não vai mais ganhar 15. Ele vai ter que fazer. Só que os custos deles estão ali. Aluguel, filho, mulher, viagens, pizza. Taxímetro não para. Não para. Então ele precisa se preparar. Então hoje, pensando nessa diversidade, eu garanto para você, cara, que você falar com um empresário do Rio Grande do Sul é uma coisa, o carioca é outro, o mineiro é outro, o paulista é outro, e a gente precisa estar muito atento. Então, toda essa minha jornada de viajar para fora, ir para Taubaté, para Curitiba, me trouxe insumos para que eu possa hoje gerir mais de quase 2.000 polos no Brasil, mais de 500 mil alunos de ensino à distância no país. E ampliando, né? E ampliando, né? No Japão agora, vai ter a internacionalização da marca também. Cara, isso é muito bom. E eu gosto do que eu faço. É isso que é importante. E meu time tem muito disso, sabe? Você poder pensar no CPF e não no CNPJ das pessoas. E tentar buscar, de alguma forma, o sentido que faz isso para as pessoas. E só assim a gente começa a ter o resultado. A gente começa a se superar, a gente começa a entender para onde a gente vai. E quando a empresa está muito grande, acho que é uma coisa que eu escutei e eu levo essa analogia. Quando você é pequenininho, uma empresa, é fácil você mudar. É fácil você tirar daqui e colocar aqui. Em todos os sentidos. Mas quando o negócio está grande, ele é como se fosse um transatlântico. É difícil, tem que ser devagarzinho. A margem de manobra é mais lenta. É mais lenta. E a grande dificuldade é as pessoas aceitarem isso. É um momento, a gente precisa saber qual é a curva de maturação do negócio. Né? A sua curva de maturação também como um profissional. E nós estamos vivendo um momento do imediatismo. Sim. As pessoas estão cada vez querendo as coisas mais rápido. E quando você fala, você dá um exemplo que a gente tem que ter um pouco mais de maturação e tal, eu acho que é uma dica ou pouca gente está dando, e pior do que isso, poucos estão ouvindo. Cara, sabe porque o cara abre um negócio em 3 meses ele fecha. Tá errado, né? É muito complicado, porque cada vez mais o ser humano está ficando ansioso, né? Na verdade, a ansiedade, ela não é um mal, né? O desequilíbrio da ansiedade é um mal. A ansiedade, ela bem usada, sim, é super benéfica. É benéfica. E quando essa questão do imediatismo, isso a gente fala, se a gente for falar sobre isso, a gente vai ficar mais 10 horas falando aqui. Mas a comunicação, a internet, a televisão, traz isso, proporciona isso. O telefone. E para o empreendedor é a mesma coisa. As pessoas querem abrir um negócio e daqui 2 meses está ganhando dinheiro. Não existe. Existe um processo de maturação do negócio. Dele como empreendedor, dela como empresária, do negócio, porque o negócio é uma coisa, o empresário é outra coisa, a equipe é uma outra coisa. Então a gente tem que ter essa percepção da maturidade e alinhar as expectativas. Eu sempre falo para os empresários que falam comigo, cara, qual a sua expectativa? Vamos alinhar a expectativa? Não só o empresário, mas o colaborador, o cliente também, né? O cliente, qual a expectativa do cliente para o seu negócio? E ele é o principal, né? Sim. Porque assim, se eu não trabalhar pensando no que o meu cliente hoje precisa, cara, eu falo para você que é muito mais fácil que o seu colaborador tenha que pensar no que o cliente precisa do que a própria meta dele. Exatamente. Porque a meta, como eu falei, é consequência. É consequência. Então, cara, é desafiador, mas é apaixonante. Eu gosto. Não tenho a menor dúvida.
Agora, Carlos, eu vou fazer uma pequena provocação aí, que eu quero que você me conte o teu projeto. Né? Se eu fosse fazer uma linha rápida aqui, a tua história é muito legal, inspiradora, né? Essa história de você sair lá de Pinda, Taubaté. Já ficou íntimo, já ficou Pinda, mas ficou Pinda, né? Ficou Pinda. Você não arrumou um emprego, você conquistou um emprego, que é diferente. Sim. Você cavou e teve a ele. Sim. Você foi ser dono de franquia, você foi trabalhar como gerente de franquia, foi para os Estados Unidos, enfim, viajou. Mas todas as suas falas, eu vou usar o termo que você usou, você sempre se colocou no CPF, né? Sim. A pessoa a qual eu estou tratando, a pessoa a qual eu vou vender um serviço, um produto, e assim por diante. E aí tem um projeto seu, que você comentou, que eu quero que você me conte um pouco mais dele, que é o S24H, isso aí. Né? Isso aí. Que você, pelo pouco que eu sei, você vai nos contar aqui, você uniu essas experiências, você uniu o teu conhecimento, e você está devolvendo para a sociedade e tudo que você adquiriu para ajudar a vida das pessoas. É isso aí, é isso aí. Não é isso? Como eu falei aqui para você no início, não sei se você percebeu, mas um dos grandes propósitos que eu tenho na vida é alcançar o maior número de pessoas. Exatamente. Através da e agora, me conta um pouco. O nome é bonito, parece uma tabela periódica. Mas é legal. Sim. Cara, o projeto S24H é um projeto que nasceu, na verdade, há 2 anos atrás, 3 anos atrás, lembrando um pouquinho de como foi criada algumas metodologias das franquias que eu trabalhei. É recente. É recente. E tô muito longe de querer ser um escritor, um best-seller. Na verdade, tô longe de querer isso aí. Eu quero... a forma que eu achei... Hoje eu tenho, graças a Deus, a função que eu tenho hoje de falar com empresários no Brasil todo, me dá essa possibilidade. Mas, como eu falei, tem alguma coisa em mim que eu preciso escalar isso de alguma forma. Hoje o seu podcast aqui proporciona isso para mim. Né? E o livro veio do nada, na pandemia, eu deitado, escrevendo. Falei, cara, eu preciso escrever. Eu falo tanto de superação. Por que superação, né? Porque resultado... Existem muitas empresas consultoristas que falam sobre resultado, está tudo bem, mas o resultado, Afonso, ele vem de qualquer forma. Ou ele é positivo ou negativo, ele vem de qualquer forma. Ele vai acontecer. Ele vai acontecer. Positivo ou negativo. Positivo ou negativo. E eu percebi que muitas pequenas empresas, porque o que eu trabalho hoje como franquias, como polo de distância, esses donos de unidades de negócio têm muita dificuldade, às vezes, oportunidade de estar num evento ou de participar de um evento que tem uma metodologia que possa agregar nessa vida dessas pessoas, desses empresários. Como foi o EAD. O EAD, ele democratizou o ensino. Né? Hoje, por exemplo, se você pega o interior do Pará, por exemplo, não tinha uma faculdade, hoje um indígena, por exemplo, ele pode estudar. Uma vez eu ouvi que você vai falar o polo, você vai lembrar, mas numa reunião com a Cruzeiro, alguém me contou que tem um lugar que só chega de barco, que vai uma vez por trimestre, por ano, sei lá, fazer a prova. Tem vários lugares, principalmente lá no Pará, né? Tem aldeias de indígenas, né? Tem uma cidadezinha que para você chegar na cidade você precisa pegar um aviãozinho ou precisa pegar um barco, é um empenho. Mas se não fosse o EAD não daria pra fazer isso. Não daria. E é muito legal quando a gente percebe as pessoas indo, porque ele vai fazer a prova e vai a família toda. O cara vai de social. É um evento. Cara, e é isso que nos traz o oxigênio, sabe? E quando gratificante. Cara, é muito. E dá oportunidade para as pessoas. Né? E trazendo esse racional, foi que eu preciso escrever alguma coisa sobre superação. E foi quando, há 2 anos atrás, comecei a desenhar essa metodologia, esse livro. Obviamente que com a ajuda de muita gente boa do meu lado, eu criei uma metodologia. Porque é S24H, que é superação em 24 horas. O livro, ele é uma ferramenta, ele é mais que um livro, ele é um guia para as pessoas que buscam se superar todos os dias. Não apenas no âmbito corporativo, mas na sua vida pessoal, por isso que eu bato muito nessa questão do CPF, do CNPJ. O CNPJ é um produto, é uma coisa à parte. Né? Se não tiver um CNPJ ou um CPF, não existe um CNPJ. Tá? Você pode criar, mas se não tiver um CPF por trás, uma pessoa para fazer aquilo acontecer, esquece. E o livro, ele traz isso. Então o livro, eu tomei esse cuidado, pensando, entendendo o momento de vida desses empresários, dessas mulheres empreendedoras,
dessas mães, desses pais, desses Carlos Coelho com 18 anos, né? E eu tentei resumir a minha jornada desde quando eu fui para Taubaté, ou melhor, desde quando eu nasci até os dias de hoje, comandando aí quase 2.000 polos de distância no país. Só que eu trouxe personagens. Então essa metodologia, quando fala de S24H, quando fala de superação em 24 horas, é uma analogia que eu faço, porque o empresário ele sempre quer resultado para ontem, 24 horas, parará. Só que o que é o tempo? Né? O tempo, através de um tempo cronológico, um tempo, qualidade do tempo, que a gente busca, né? E eu bato muito nisso. Então o livro ele é dividido em 4 partes, 4 pilares da metodologia Spark. A gente chama de sentido, percepções, atitude e resultado. O livro ele é dividido nesses 4 pilares. E no livro eu trago histórias de pessoas que passaram por algum momento de dor. Cada pilar desse tem uma persona. Tem uma persona. Além da persona, tem a parte teórica da metodologia. E eu vou ler essa obra, eu vou entender que teve uma pessoa que, com uma história, um CPF por trás, e ali eu contextualizo aquela história através da metodologia e eu trago exercícios para que a pessoa que está lendo aquele livro possa aplicar. Porque muito da minha vida, e eu vejo muito isso nos empresários. Você não tem ainda, né? Não tem, porque vai lançar, cara. Vai lançar. Eu queria um já. Não. E vai ser muito legal, porque a gente vai lançar isso agora em 2024, se eu não me engano, agora em março, aqui em São Paulo. Mas a gente vai ter... Depois a gente passa. Mas o livro tá muito legal. Eu tava no aeroporto semana passada e eu tava fazendo a revisão do livro junto com a editora. Cara, eu tava lendo e o voo já chamando lá, tá? Eu não queria parar de ler. Não é porque é meu livro, não, mas assim, é porque tava muito gostoso a leitura. E é uma preocupação que eu tive, de trazer uma metodologia de fácil leitura. Didática. Não é pro cara, pro top, pro CEO ler, não quero. Mas você pode dar um spoilerzinho de cada pilar desse? Então, o sentido, por exemplo, pegamos o sentido, que é o que eu sempre falei aqui, né? Que é uma coisa que eu bati muito na minha vida profissional. Tem que ter um sentido, cara. Tem que ter um sentido pra tudo. Por que eu vou fazer isso? E por que eu vou fazer isso? Por que eu quero tanto? E foi uma das coisas que eu bato muito na tecla, junto com o meu time, com o pessoal do Brasil inteiro. Qual é o sentido disso? Qual é o sentido de estar aqui hoje? Né? Qual é o sentido disso? Está muito atrelado àquele objetivo que eu quero, àquela meta que eu coloquei? Porque se não tiver, cara, se eu estou fazendo isso por algo que faz sentido para você, vai dar certo. Não, mas você colocou, por exemplo, que você, desde sempre, queria de alguma forma impactar mais pessoas. Uhum. Então, quer dizer, o fato da gente ter o prazer de convidá-lo para vir para cá nesse podcast é para justamente isso. Você falar com a nossa audiência, com o pessoal que está aqui no YouTube. Isso faz sentido para mim. Exatamente. Entendeu? Não é por vaidade. Não. Isso é muito legal. Não, e pior que não é mesmo. E isso faz sentido, porque se não fizesse sentido, cara, eu ia falar, Afonso, perdi o valeu, tempo, obrigado, perdi meu tempo, né? Então, assim, tem que fazer sentido. É mesmo as pessoas que estão nos assistindo, estão nos ouvindo. Se a pessoa tá ouvindo a gente até agora, cara, é porque faz sentido para ela. Algum sentido fez. Algum sentido fez. Porque se não fizer, ela pula, faz outra coisa, né? E aí vem o segundo pilar, que é a questão da percepção. Né? A percepção que é o que eu acredito. Será que o sentido que isso tem para mim é o que realmente eu acredito? Ou é algo que foi implantado? Aí o livro ele mostra uma história de um personagem, eu não vou falar aqui, senão você não vai ler meu livro, mas assim, conta uma história de uma pessoa que se superou, fortalecendo as suas crenças, fortalecendo as suas percepções. E a percepção é algo muito importante. Eu até coloco que o sentido ele tem 55% de impacto na sua superação. 25% são as percepções, é o que você acredita. Né? E o livro ele proporciona, como eu falei, é um guia onde vai te dar ferramentas para você trabalhar as suas crenças, trabalhar o que você está percebendo das coisas que acontecem contigo. Através de exercícios. Através dos exercícios. Né? Porque você tem uma história no livro real. Você tem uma teoria que é comprovada, que é testada de uma forma de percepções na minha experiência. E ali eu coloquei alguns exercícios para ajudar o leitor. Fazer, acontece. Então assim, aí depois disso tem o quê? Tem a atitude, que é um outro pilar dessa metodologia.
qual é o sentido que eu tenho, qual é a percepção que eu tenho dessa superação e qual é o meu comportamento que eu estou tendo para me superar, para não ter um resultado, mas para superar esse resultado que eu estou tendo. Tanto faz sentido para mim, na minha família, no meu relacionamento, no meu negócio, na minha vida como ser humano. Então, é tudo muito ligado, que entra no último pilar, que é o resultado. O resultado, nessa metodologia que eu trago no livro, ele representa 5%. Faz todo sentido. É 5%. Literalmente é a consequência. Literalmente a consequência. Então, e no livro eu conto a história uma história muito legal que aconteceu comigo no meu nascimento, que fala sobre o resultado. E eu coloco no livro que o maior resultado que eu tenho é de viver. Esse é o maior resultado que eu tenho hoje, é de poder viver. Poder estar aqui hoje nesse podcast falando com as pessoas que estão nos vendo, que nos estão assistindo. Isso é muito legal, sabe? De poder contribuir de alguma forma com as pessoas. Porque se eu não estou aqui para contribuir com uma pessoa, ou que se pelo menos a pessoa que está nos ouvindo hoje, nos vendo, se ela mudar 1%, já valeu, né? Já valeu. Já valeu. Já valeu. Imagina que tem milhares de pessoas assistindo, ouvindo esse podcast. Cara, se a gente mudar uma pessoa, cara, é muito legal isso. E para mim foi muito gratificante, porque dentro de um processo desde quando eu nasci, eu tinha 99% de chance de não estar aqui hoje falando contigo, cara. Tinha 1% de chance de viver. Então eu já comecei ali, desde quando eu nasci, cara. Tinha 1%. 1%. Foi o seu primeiro desafio. Meu primeiro desafio. Mas olha aí, que gratificante. Cara, e assim... Você poder falar disso. Cara, e é muito bom, porque até me arrepia quando eu falo nisso. Quando você... Imagine pra minha mãe e pro meu pai. Claro. Eu, quando nasci... Até porque você não tinha consciência, óbvio. Não tinha consciência disso. Eu fiz uma cirurgia com 30 dias de vida na cabeça. Imagina você tem um filho e fala assim, nós vamos fazer uma cirurgia no cérebro desse filho. Nós vamos colocar uma válvula no cérebro dele. E vai vir essa válvula dos Estados Unidos. Ele tem 30 dias para fazer essa cirurgia. E temos 1% de chance dessa cirurgia dar certo. 1%. Vocês querem fazer ou não querem fazer? Esse foi o primeiro questionamento que fizeram para minha mãe e meu pai. E imagina uma criança de 30 dias, pequenininha. Tudo bem que eu nasci com 5 quilos e 600. Mas assim, era pequenininha. Então assim, ali já começou. Ali existe um porquê. Deus põe a mão ali e fala, cara, tu vai. Você sabe qual a maior lição que eu tiro pra mim do que você me contou agora? Que qualquer negócio da vida, qualquer situação da vida, mesmo tendo 1%, você tem que lutar. Total. Você tem chance. Sim. Você é prova disso. Sim. Na vida, pra nascer, em Taubaté, quando eu fui no meu primeiro emprego, quando eu decidi ir para os Estados Unidos. Era uma experiência diferente. Louca, né? Diferente. Quando eu... Foi ao Peru? Fui ao Peru, né? Quando eu tomei a decisão de sair da minha zona de conforto, que eu estava há 10 anos, e ir para um ambiente de universidade. E virar um executivo. Que era um outro negócio. Escrever um livro. Agora o livro, Carlos, me conta um pouco. Vai. Eu já entendi os 4 pilares. Óbvio que está gerando ansiedade para ler, eu também. Vai ser lançado em março, vamos dar esse spoiler. Depois daqui, gente, o Carlos vai nos contar nas redes sociais dele para vocês acompanharem essa história toda. Mas o livro, ele é o veículo. Sim. Né? O conteúdo que está lá, que é o que importa, ele é o device, né? Ele é o veículo que vai estar levando isso para nós. Mas você vai expandir, né, como você já colocou, sim, uma forma de estar ampliando o número de pessoas que você vai impactar. Então, eu estou super aqui, a Real Play está completamente lisonjeada, né? Já vou contar aqui, que a partir de janeiro nós teremos um quadro seu aqui na Real Play, semanal, contando as suas experiências e ajudando milhares de pessoas. Isso aí. E eu acredito e acho que você vai fazer e tem que fazer, e quem estiver assistindo tem que procurar para ver aonde e quando, você vai colocar isso em palestras, você vai trabalhar isso? Cara, é assim, ó, é tão doido esse negócio que às vezes a gente cria essas doideiras, né? Que é a melhor coisa do mundo, que é a melhor coisa do mundo. Ontem eu falei assim, ontem eu escutei, Carlos, a gente só é assim porque a gente é doido, né? E é assim que funciona. E quando eu falo, e a gente vai plantando as coisas, né? A parte de jornada
corporativa, o livro, o podcast, agora o quadro aqui junto com vocês, cara, é 1%. É 1%. Então, ontem mesmo eu tive uma reunião com a editora do livro. Cara, eu falo que é um filho que vai nascer praticamente, né? É um filho. E as pessoas estão tão... E eu falei que eu não ia falar para as pessoas, eu ia deixar tranquilo, eu ia lançar lá. Só que nós estamos dando uma forma tão grande desse método da superação em 24 horas, porque só explicando a questão da superação em 24 horas, o leitor ele pode fazer os exercícios em 24 horas, né? E 24 horas é do jeito que ela quer. Pode ser ela pode fazer em 24 horas durante um ano todo. Pode fazer 2 horinhas por mês, 12 vezes 2, 24. Né? Então depende muito do que faz sentido para a pessoa. E aí, no momento dela, né? E no momento dela. Porque tem que ser no momento dela. Eu não posso... o livro, como eu falei, ele é um instrumento. Você usa se você quer. Você aplica se você quiser e da forma que você quer. Ela vai usar, ela vai aplicar se fizer sentido. Já está no livro. É isso aí. Então, através desse podcast, através do quadro semanal que eu particularmente estou muito honrado de participar, eu acho que, cara, é isso, é esse bate-papo, sabe? Quero trazer muita gente boa aqui para esse quadro, quero trazer grandes empresários, grandes empresárias também, que hoje 60% das pessoas que trabalham comigo são mulheres guerreiras, são mulheres que querem a sua independência. Olha aí, olha que bom nome pro seu programa, hein? Eu sou 1%. Eu sou 1%, aí, ó. Pode ser, vamos colocar pra estudar isso aí. Eu sou 1%, não né? Muito massa, muito massa. E trazer pessoas. E eu, particularmente, eu quero trazer pessoas pra esse quadro, cara, que realmente fala com a pessoa que tá assistindo a gente ali. Que vai agregar. E assim, não é grandes empresários. Eu quero trazer o cara que é um grande empresário no bairro dele. Eu quero trazer aquela empresária que ela é muito grande lá no norte do Pará. Porque é isso que faz sentido, sabe? Exatamente. Isso que vai superar as expectativas, não só minha, mas das pessoas que estão vendo. Tem que fazer sentido. As coisas têm que fazer sentido. Então, dando mais um spoiler aqui, além do quadro que a gente vai trabalhar aqui junto com o pessoal, tem a minha participação na Bienal Internacional do Livro, que ontem mesmo recebi o convite, então vamos lançar também, são 5 cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba e Salvador. São os lugares que a gente vai fazer o lançamento do S24H. Tem as palestras, enfim, tem muita coisa boa aí. Você já está com as palestras? Cara, a gente está formatando as palestras. Obviamente que eu tenho uma vida executiva também, né? Claro. Eu só preciso fazer que o tempo tenha 32 horas, não 24, né? Então, isso é o grande desafio. E quem quiser hoje te contratar para palestra, como é que faz? Procura onde? Eu acho que mais do que contratar para palestra, se a pessoa quer bater um papo, quer trocar experiência, e consequentemente a palestra, ou vamos tomar um suco, aí eu vou tomar um café, eu gosto disso. Pode me procurar nas redes sociais, eu tenho um Instagram chamado carlos.a.coelho. Depois vai estar aqui embaixo. carlos.a.coelho. E ali, obviamente, dentro da possibilidade, a gente vai trocando ideia. Eu quero poder conhecer um pouquinho da história dessas mulheres empreendedoras. Se eu puder, de alguma forma, ajudar essas pessoas a crescerem no seu negócio. Quando eu falo negócio, não necessariamente no negócio que ela está abrindo um próprio negócio dela, ou ela já está no negócio. Ou, às vezes, o empreendedor corporativo, né, que às vezes está numa empresa, está na fase de transição. Eu quero ajudar. Isso que é o grande Não, acho que você já ajudou muito hoje. Acho que o teu livro já é um sucesso. Já é best-seller, né? Não, pelo que você colocou aqui, pelas histórias que você colocou, nem você está colocando teoria no livro. Sim. Mas está dando a chance da pessoa exercitar e questionar. Sim. E questionar, que é o mais interessante. Sim. E você vai dividir isso com todo mundo, né? Com os seus quadros, como você falou. Eu acho muito interessante, porque você tem a mesma visão que nós aqui da Real, por conta de... A Real foi criada para isso. Legal. Justamente o nosso modelo de streaming, né? Por Video on Demand, é que a gente quer acolher a mulher. E acolher a mulher no momento da vida dela. Sim. Por isso que nós tratamos agora com o teu 37 assuntos diferentes. Que legal, hein? Olha que bacana. Com mais de 40 profissionais. E vai chegar mais isso aí, não é? Muito mais. A nossa meta é não parar. É superar. É superar porque assim, cada um tem um momento de vida e a gente espera que o conteúdo ela encontre na Real Play e tal.
E o teu conteúdo, porque a gente fala muito dos empreendedores, né? Sim. Mas ser um funcionário empreendedor. Sim. E não é 100% das pessoas que nos assistem que são empreendedoras. Sim. E aquilo que você falou, você hoje está gerindo quase 2.000 polos. Imagina como você deva ter histórias que vão ajudar aquela menina que está montando uma lojinha no bairro dela, ou uma empresária de um grande ramo X, que vai falar, pô, eu nunca pensei nisso. Sim. E é verdade. Não, sim. Ninguém é robô. Sim, e uma coisa legal, Afonso, acho que uma dica que eu deixo aqui, o pessoal que está nos ouvindo... Mais uma, né? Mais uma, né? É que eu fico, se deixar aqui, a gente fica 10 horas no podcast. Tipo como fala mas aquele... É por isso que você vai... Prova da resistência. Mas é por isso que você vai ter um programa semanal. Boa. E colocar a identidade, sabe, cara? Se você está nos ouvindo aí, nos vendo, coloque a sua identidade. Não queira... As pessoas falam muito de modular, mas esquece isso. Põe identidade. É você com você mesmo. Coloque o que realmente faz sentido para você. Porque se você... Eu falo muito isso no livro. A gente tem uma tendência de colocar máscaras, sabe? Máscara na cara da gente. Porque eu vejo que o Afonso faz assim, então eu vou fazer... Você tem uma inspiração, é legal. Mas o que faz sentido é você. Então, imprimir ali a sua identidade. Você pode boicotar, né? Cara, porque você pode ser frustrado, na verdade, né? Porque às vezes eu quero ser um Silvio Santos e eu não chego a ser um Silvio Santos porque eu sou o Carlos. Exatamente. Então, assim, aí vai frustrar. Aí a gente começa a colocar a culpa no outro. Né? A gente começa a se julgar. A gente tá falando sobre isso quase agora, né? Cara, quantas pessoas, você que tá me assistindo aí, quantas vezes você não parou, pegou seu celular e ouviu o áudio que você mandou pro seu amigo, pro seu marido, pra sua mulher? Quer dizer, você tá preocupado que o outro vai achar. Exatamente. Tirou uma foto, quero ver a foto se eu fiquei bem. Aí, bem pra quem? Se você tá bem, você tá bem. Se você faz isso com você mesmo, imagina, você imprime o que você faz no seu negócio. Exato. Então a gente precisa tomar muito cuidado nisso, sabe? Então essa oportunidade que eu vou ter de conhecer o pessoal daqui vai ser muito legal. Tô super animado. Nós, muito. Carlos, infelizmente tem que acabar uma hora, né? Eu queria ficar muito mais aqui. Eu também. Agora sim, o nosso Carlos aqui, o 1% que deu certo, estará 100% na real, entendeu? Não vai dar pra ele fugir. Eu só posso agradecer. Eu que agradeço. Cara, foi um privilégio falar com você, foi maravilhoso. Vocês estão ganhando um conteúdo aqui impressionante a partir de janeiro. Eu tenho certeza que vocês curtiram. Curte a página, comece a seguir a gente e comece a seguir o Carlos. Que a rede social dele relata muita coisa que ele contou aqui, que eu já acompanho. Legal. Eu que agradeço a oportunidade aí, primeiro de falar com você, de encontrar você, de poder compartilhar com o pessoal que está nos vendo, nos assistindo. E de verdade, super motivado, super ansioso, num bom sentido. E eu quero me superar com essa minha ansiedade, conhecer a história dessas mulheres, dessas pessoas que, não só as mulheres, mas os homens também, claro, que estão aí no Brasil inteiro. A gente vai levar a Real Play aí para muitos lugares do país e fora do país também. E a gente poder agregar, e quero ver um dia encontrar essas pessoas que nos assistem e olhar nos olhos delas e poder comemorar. Isso é o nosso objetivo. Esse é o nosso motivo. Legal. Obrigado, Carlos. Valeu, cara. Obrigado. Obrigado pela audiência. Beijo para vocês.